Verônica. Ah, achei aqui a Verônica. Pronto. Desativei aqui a Verônica. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite, como corpo de Cristo, Pai, unidos, Senhor, em prol de recebermos o Senhor, o conhecimento a respeito da intercessão. Nós nos abrimos, Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa nos ministrar nessa noite. Pai, fazendo aqui, Senhor, a Sua vontade, nós obedecemos a Tua voz, e nos colocamos aqui para ser canal de instrumento e bênção para os nossos irmãos que estão aqui. Senhor, nós estamos aqui nesse ambiente virtual, mas nós sabemos que o Senhor está conosco nesse ambiente. Pai, em nome de Jesus, estende agora as Tuas mãos sobre nós, sobre cada pessoa que está aqui, que cada ambiente agora seja cheio e repleto da Tua presença, que eles possam, Senhor, sentir agora aí no ambiente onde eles estão, Senhor, nas suas casas, indo no transporte público, eu não sei aonde eles estão, mas eu sei que o Senhor pode agora encher esse ambiente com a sua presença. Pai, guarda cada filho teu que está aqui, os instrumentos, a tecnologia que nós usamos, seja guardada pelo Senhor. Também te pedimos pelos irmãos que não conseguiram estar aqui conosco nesta noite, nesta primeira aula, Senhor, que o Senhor esteja com eles, todo impedimento caia por terra, e que os teus filhos possam ainda se achegar a esse ambiente de instrução, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, e engrandecemos o teu santo nome, Pai, sobre esse trabalho, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco e nos conduzindo. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos estão com muita expectativa aí no coração? Amém. Glória a Deus. Que felicidade, né, Valesca? Muito bem. Glória a Deus, minhas amadas, meus amados do Senhor. Amados, nós vamos estar numa jornada de 8 aulas, né? E essas 8 aulas serão às quintas-feiras, sendo esta aqui a primeira aula, né? Esse curso de intercessão, em dezembro do ano passado, era para ser feito somente na igreja local onde nós congregamos. E era só para 6 pessoas. Só isso, 6 pessoas e presencial. E aí o Senhor falou, faça online e abra para o meu povo, abra para a minha igreja. Em obediência à voz do Senhor e do Espírito Santo, nós abrimos para pessoas de fora, para todo o povo de Deus. Ficamos bastante com medo, porque nós nunca tínhamos feito um curso online, né? Essa é a segunda vez que nós estamos num curso online, né? Mas o Espírito Santo nos capacitou, e a primeira edição ocorreu em janeiro, e foi uma bênção. Na primeira edição, nós tivemos 140 pessoas que estiveram conosco, e nesta edição agora teve 425 inscrições. Então, o Senhor tem chamado o povo, né, para interceder, para se preparar, porque nós estamos num momento bastante crítico, né, no momento em que as coisas estão cada vez mais bem difíceis mesmo, né? Há uma destruição, há uma percepção assim de aumento, né, de destruição sobre a terra, né, de muita iniquidade, e o Senhor levanta, né, quer levantar um exército de intercessores, e nós estamos à disposição. Nós falamos, eis-nos aqui, né, e o Senhor que está movendo tudo isso. Nós fizemos uma plataforma de intercessão nacional, e você também terá acesso, né? E nós começamos nessa segunda edição com essa plataforma já ativa, ok? Eu vou me apresentar rapidamente aqui para vocês nos conhecerem. Falei um pouquinho sobre nós no grupo, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês. Todos estão vendo a nossa tela aí? Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Isso, dá um joinha, porque a gente sabe que está funcionando, né? Deixa eu só ver aqui o slide. Aí. Muito bem, glória a Deus. Márcio e Thaís, né? Nós somos, Márcio e Thaís, nós temos uma jornada de fé e missão aí,
mais ou menos quase 3 décadas, né? Eu me converti há 29 anos atrás, mas a minha esposa, a pastora Thaís, já desde os 3 anos vai estar com o Senhor, desde os 3 anos de idade, né? Nós temos uma família, né? Uma família que é composta por 3 filhos maravilhosos, lindos, né? 27 anos de casados, nós nos conhecemos na igreja já, e começamos a namorar, e ali o Senhor nos conduziu ao casamento, né? Então temos 28 anos, 27 anos que somos casados, e nós, ministerialmente falando, nós pastoreamos há 20 anos, né? Então há 20 anos estamos numa jornada entre missões urbanas, missões transculturais, implantando igrejas e fazendo aquilo que o Senhor propõe para nós fazermos, sempre em obediência a Ele, né? Nós temos uma pequena formação, né? E nós estamos continuamente nos preparando e nos atualizando, mas em 1999 nós fizemos uma formação teológica pelo Instituto Cristão de Pesquisa ICP, que não existe mais, né? Essa instituição. Em 2007, nós fizemos a formação de intercessão pelo Instituto Ágape de Reconciliação. Tem alguém que conhece o Ágape de Reconciliação? Dá um joinha aí para mim ver. A Zilma, tem bastante gente, ó, glória a Deus, né? Nós fizemos lá com a Neuza Etiópia em 2007, nós fizemos um treinamento lá. 2009, nós fizemos um seminário de escatologia, chamado pelo Ministério Tempo do Fim, então nós estudamos escatologia. 2023, né, 3 anos atrás, nós fizemos a formação de liderança pelo Ministério Dizscope. Quem conhece a Dizscope aqui? O Douglas Gonçalves, etc., né? Fizemos ali a formação de liderança, uma reciclagem sobre liderança. E 2026 agora nós estamos fazendo a formação de Dizscope de Teologia, né? Então nós fizemos em 1999 e em 2026 falamos, vamos fazer de novo, né? Nós somos apaixonados por conhecimento do Senhor, e nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês por que nós somos apaixonados por conhecer o Senhor cada vez mais, né? Nós fizemos, né, alguns trabalhos, né, aqui no Brasil. Nós fizemos um trabalho sobre unidade da igreja, né? Então nós criamos um movimento que uniu muitas igrejas em intercessão, em comunhão, com cafés e vigílias, né? Reunimos mais de 50 denominações e nós fazíamos vigílias a todas as igrejas juntas. Um mês era numa igreja, outro mês era na outra, mas nós reunimos 50 denominações diferentes com o propósito de interceder, de ter comunhão e orar, né? Uns pelos outros, né? Como a palavra nos ensina, né? Nós fizemos missões internacionais, ministramos no Peru, na cidade de Huancayo, e passamos por vários pueblos da região dos Andes, né? Depois nós fomos para o Uruguai, passamos por algumas cidades do Uruguai e chegamos até a divisa da Argentina, sempre ensinando e formando pessoas sobre intercessão, sobre batalha espiritual, né? Em 2010, 2011, nós fomos membros da diretoria de Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, fomos convidados para pertencermos à diretoria do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo e da cidade de Arujá também, né? Hoje não participamos mais de conselhos de pastores, né? Nós saímos disso e fomos conduzidos agora a estar fazendo e levantando os intercessores por todo o Brasil, né? Eu não sei exatamente ainda o que o Senhor vai fazer, mas algo grande está para acontecer, porque tem se levantado, através aqui desse curso, muitas pessoas de muitas cidades. E hoje, amados, para vocês terem ideia do que eu vou falar, o Espírito Santo, nesta edição, nesses 425 pessoas, eu tenho um relatório. Tem pessoas em todos os estados do Brasil nesta edição, né? Tem mais de 270 cidades e tem 300 e poucas denominações. Então, algo grande o Senhor está para realizar. Nós não sabemos ainda o que mas eu creio que vai ser algo poderoso para o reino dele, né? Atualmente, nós fazemos parte do corpo pastoral da Igreja Frutos da Fé. Tem alguém da Igreja Frutos da Fé?
Dá um joinha aí se tiver. Quero ver quem está aqui. Tem a Daiane Gomes, é lá da nossa igreja, a Yara, Ana Luísa, Rosineide, glória a Deus aí pela IFA, né? A Yara é a nossa intercessora pessoal, né? E glória a Deus, muito bem. Juntamente com os pastores fundadores ali, ok? Bom, vamos ao que interessa. A gente não gosta de ficar enrolando muito. Eu quis fazer essa apresentação para você saber, né? Quem vos fala, né? Porque eu acho que isso é importante, né? E vocês saberem a nossa origem, o que já fizemos para o Senhor. E também, amados, nós vamos nos conhecendo. Você vai ver que nós vamos chamar você pelo seu nome, não importa se tem 400 pessoas, mas nós vamos chamar você pelo seu nome. Por quê? Porque nós entendemos muito cedo, né? De que nós somos irmãos, né? E não é uma palavrinha clichê. Paz do Senhor, irmão. Não, paz do Senhor, irmão mesmo. Irmão, irmã mesmo. Né? Não é uma questão de... sabe aquela coisa? Paz do Senhor, irmão, mas não tem o elo de irmão, né? Nós temos que ter esse elo de irmão. Você é meu irmão, você é minha irmã em Cristo Jesus, né? Porque nós temos um único Pai, então nós somos irmãos em Cristo. E quando nós entendemos o que é ser irmãos e pertencemos à família de Deus, né? Nós passamos a olhar para as pessoas de forma diferente, né? Então, o nosso olhar para vocês é olhar de irmãos e irmãs, né? E vocês podem contar com a nossa intercessão. Hoje nós recebemos pedidos de intercessão de algumas pessoas, e você, sempre que precisar de alguém para interceder pela sua vida, conte comigo, conte com a minha esposa, que nós estamos à disposição para interceder pela sua vida e pela sua igreja, inclusive, né? E por tudo aquilo que precisar interceder. Amém? Vamos lá agora? Então, primeira aula, né? E antes da primeira aula, eu quero te dizer o seguinte: você vai ter acesso a um e-book, ok? É um aplicativo que, inclusive, você pode instalar no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu desktop. É um aplicativo que vai ter uma apostila. Então, sempre que terminar uma aula, por exemplo, vai acabar a aula 1 hoje, então eu vou disponibilizar para você depois, lá no grupo do WhatsApp, o link desse aplicativo. Você vai clicar, vai acessar ele, ok? E as aulas vão estar lá. Agora, o que é importante você entender? É importante você entender que só terão acessos as pessoas que se inscreveram através daquele link. Por quê? Porque para você ter acesso, você vai precisar acessar pelo e-mail, o e-mail que você se inscreveu. Então, se você está aqui hoje, ao vivo, e não se inscreveu pelo link, não colocou o seu e-mail, chama o suporte, né? Eu vou colocar lá o suporte. O suporte está como admin lá, está escrito intercessores, né? Pode chamar o suporte para que ele coloque o seu e-mail para você receber o acesso, ok? Tudo bem até aqui? Vocês estão bem? Amém? Ana Luzia, está bem? Kátia, Catinha, que bênção, né? A Bruna, da IFA, glória a Deus, Rogério, todos bem? Vamos lá, meus irmãos. Vamos começar, então. Eu vou abrir aqui, então, os slides da primeira aula para nós iniciarmos, ok? Essa primeira aula é uma aula de introdução, ok? Então, nós vamos falar sobre introdução e conceitos de intercessão, tá? Mas aí você pode falar, pastor, eu já tenho um nível avançado, né? Eu tenho já um nível avançado. Irmãos, fiquem tranquilos, porque nós sempre temos algo novo a aprender do Senhor, né? Sempre teremos algo novo para aprender do Senhor. Eu sou um eterno aprendiz, né? Eu aprendo todos os dias com alguém, com um irmão, com uma irmã. Eu estou sempre aprendendo. E o Senhor sempre se renova, se revela para nós através de uma maneira diferente. Então, às vezes, a gente fica com uma certa arrogância, né? Vou colocar assim: não, mas eu sou formado em teologia, sou bacharel, sou isso, sou aquilo, e não quer aprender humildemente com os mais simples. Então, assim, aprenda com os mais simples, amém? Deus usa pessoas de tudo quanto é nível,
e eu creio que o Senhor vai nos usar aqui para você aprender algo novo, ok? Então vamos lá, intercessão é mais do que uma simples oração, é um ato de amor e coragem de fé que transforma vidas e nações através do poder da oração. Então, o apóstolo Paulo, né, lá na primeira carta ao Timóteo, ele escreve para Timóteo, o seu discípulo, e ele diz assim para Timóteo: antes de tudo, pois, exorto, guarda essa palavrinha aqui, ó, exorto, que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Então, ele coloca aqui alguns tipos de oração, e uma delas, um tipo de oração, se chama oração de intercessão, oração intercessória. Então, vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas aqui neste início. Algumas pessoas acham que intercessão é para um grupo seleto de pessoas dentro da igreja. Só que intercessão, amados, é para todo aquele que está em Cristo. Amém? Intercessão não é algo específico, fechado para um determinado grupo. O Senhor nos chama, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, de alguma forma você já intercedeu. O que acontece, né, é que algumas pessoas, elas são mais intensas em fazer orações intercessórias. E dentro da questão da igreja local, acaba se formando ali o ministério de intercessão, que é uma outra coisa. Então, eu posso ser intercessor e não participar do ministério de intercessão da igreja local. Eu posso ser intercessor orando pela minha família, orando pelos meus amigos, orando, né, por qualquer situação que o Senhor coloca sobre o meu coração, e não fazer parte do ministério de intercessão da minha igreja local. Tudo bem até aqui? Porque às vezes as pessoas acham assim: eu não sou intercessor. Amados, todos nós somos intercessores, amém? Todos nós somos intercessores e de alguma forma você já intercedeu. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim: olha, intercede pela pessoa que está no hospital, passou mal, ore por ela quando você for orar. Então, de alguma maneira, nós somos todos intercessores, ok? Quando Paulo diz para Timóteo, né, exorto, essa palavra exorto, ela significa: olha, eu instruo você, Timóteo, eu aconselho você, ou eu encorajo fortemente você a fazer oração intercessória de ações de graça em favor de todos os homens, né? Então, ele enfaticamente instrui o seu discípulo, Timóteo, para que ele interceda, né? Vamos lá. Um outro slide aqui. E o que é intercessão bíblica? A intercessão bíblica é a prática de orar em nome de outra pessoa, colocando-se na brecha entre a sua necessidade e a provisão divina. É um ato, guarda isso aqui, ó, é um ato de amor profundo e genuíno, onde uma pessoa se posiciona diante de Deus em favor de outros. Então, é um ato genuíno de amor, né, de profundo amor por uma pessoa, por outra pessoa, pela causa de outra pessoa. É aquele que vai se colocar entre Deus, né, e a pessoa. Ela vai intermediar entre Deus e aquela necessidade daquela pessoa. Pode ser, não precisa ser só uma pessoa, pode ser uma situação de uma cidade, uma notícia, ou algo que o Senhor coloca, né? Porque quando você se torna começa a ter a prática de interceder, o Senhor olha para a terra, né? E ele encontra pessoas disponíveis para interceder. E aí ele compartilha o que está no coração dele conosco, para que nós possamos interceder. Nós vamos lá ver em Ezequiel 22, a partir do versículo 30, que chegou o momento em que Deus olhou para a terra, ele ia destruir, né, fazer um ato de destruição sobre uma cidade. E ele olha lá em Ezequiel 22, 30, vai dizer isso. Ele olha para a terra e ele não encontra um homem disposto a interceder, né? Então, o Senhor, ele sempre vai olhar para a terra, procurar pessoas para compartilhar o que ele quer fazer,
e ver qual o posicionamento de oração que você tem, ou seja, de comunicação com ele. Nós vamos ver a intercessão, por exemplo, de Abraão, né? Como o Senhor compartilhou com Abraão aquilo que ele ia fazer sobre Sodoma e Gomorra, né? Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos referências poderosas de intercessão, né? Líderes como Abraão, Moisés, Davi, Neemias, Esther, eu não coloquei aqui, mas tem Esther, né? O povo ia ser dizimado lá, né? Mas Esther se colocou, jejuou, orou, intercedeu, e aí, através da vida e desse posicionamento de Esther, houve uma mudança no mundo espiritual, e essa mudança no mundo espiritual se refletiu no mundo físico, e aí o Senhor os livrou, né? E pelo povo de Israel, Jesus também, né? O maior dos intercessores é o Jesus, né? Ele é apresentado como um grande intercessor perante o Pai, e intercede por nós até hoje, junto com o Espírito Santo, né? Eles estão ali, ok? Tudo bem até aqui, tranquilo? Até aqui está tudo tranquilo, né? Está simples para alguns, e para outros, novidade, né? É sempre assim. Eu vi ali que tem muito nível básico e muito nível iniciante, né? Poucos intermediários, uns 29 intermediários e 2 pessoas só no avançado. Mas vamos lá, existem alguns exemplos bíblicos de intercessão, e eu quero falar pelo primeiro aqui, ó, lá em Gênesis. Então, desde Gênesis, né, nós vamos encontrar intercessão. E essa intercessão em Gênesis é a intercessão que foi feita de Abraão, Sodoma e Gomorra, né? Você deve conhecer, mas eu quero ler aqui com você esse texto para nós interpretarmos esse texto, né? Então, em Gênesis 18, 16 ao 33, vai dizer assim, ó: quando os homens se levantaram para partir, olharam para Sodoma, e Abraão os acompanhou para os despedir. Versículo 17. Então o Senhor disse: ocultarei, olha só que interessante, ocultarei a Abraão o que estou prestes a fazer? Olha só, hein? Ele vê Abraão como um amigo, como alguém que ele vai levantar para ser pai de todas as nações, ele fala, e aí ele faz uma pergunta para si mesmo: ocultarei de Abraão o que estou prestes a fazer? Ou seja, o Senhor, ele busca por colaboradores aqui na terra. O Senhor anseia em compartilhar o que ele vai fazer sobre a terra. E aí ele busca os intercessores, eles buscam homens e mulheres que estão em profunda intimidade, né, que tem profunda intimidade com ele, e ele revela, ok? Então aqui ele faz esse questionamento para si mesmo: ocultarei o que vou fazer prestes a fazer a Abraão, né? 18. Abraão será certamente uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele, pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que sigam o caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, para que o Senhor possa cumprir o que prometeu a Abraão. Versículo 20. Então, o Senhor disse, ó, aí o Senhor disse, o clamor, aí o Senhor vai se revelar agora o que ele vai fazer, o que ele está prestes a fazer, ele vai se revelar para Abraão. E aí ele diz, o clamor de Sodoma e Gomorra é grande e os seus pecados são muito graves. Por isso, vou descer e ver se o que estes estão fazendo é tão ruim quanto chegou até mim. Se não for, saberei. Os homens se afastaram e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão se aproximou e perguntou: acaso destruirá os justos junto com os ímpios? Suponha que haja 50 justos na cidade. Será que a destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que lá estão? Longe de ti fazeres tal coisa. Matar os justos junto com os ímpios, tratando os justos como se fossem ímpios, longe de ti. Acaso o juiz de toda a terra não fará justiça? Então, Abraão, ele já se posiciona ali, sabendo do que o Senhor está prestes para fazer,
né? Deus compartilhou com ele, e Deus compartilha com seus intercessores, e aí Abraão falou, Senhor, mas tu é tão justo, né? Será que o Senhor vai destruir toda essa cidade? E aí Abraão, você sabe a história, né? Ele começa, e se tiver 50 justos na cidade, será que o Senhor destruirá? Aí Abraão começa a sondar o coração do pai e começa a se colocar entre a destruição da cidade e o pai, numa comunicação com o pai. Senhor, será mesmo que o Senhor vai destruir? Pai, mas se tiver ali 50 pessoas, será que o Senhor não pouparia? E aí Abraão vai sondando o coração do pai para que o pai se revele, né, e dê as respostas. Então, o intercessor, Deus revela para o intercessor, compartilha o que está no coração dele, o intercessor fica a par daquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor ama. Amados, quero deixar uma coisa aqui, ó. Deus ama compartilhar conosco a sua obra, os seus projetos, os seus planos. Ele, quando nos criou, ele nos criou para sermos participantes com ele. Tanto é que ele deu o governo lá em Gênesis para o homem sobre a terra, né? Para que o homem seja participante com ele, né? Então, o Senhor sempre vai procurar corações assim, pessoas íntimas, próximas dele, né? E aí, o que vai acontecer? Abraão começa a pleitear. Senhor, se tiver 20, se tiver 30, se tiver... E até chegar ao ponto e falar, Senhor, se tiver 10. Por quê? Porque Abraão também lembra da família dele. Quem estava lá em Sodoma, né? Estava lá Ló, né? Tinha alguém lá. E ele sabia que Ló temia ao Senhor, né? Que Ló era sobrinho que estava ali, né? Mas ele não intercede só por Ló, ele intercede pela cidade toda. E no final, né? No versículo aqui final, no 33, quando o Senhor terminou de falar com Abraão, ele se retirou e Abraão voltou para casa. Então, a resposta de Deus sempre foi, Abraão, se tiver 50, não. Se tiver 10, não, Abraão, né? E aí, por que Abraão foi insistindo? Porque Abraão queria saber, de fato, as respostas do Senhor, né? E a resposta do Senhor foi muito clara, se eu encontrar ali, né, pessoas, eu não a destruirei. E o que o Senhor faz? Ele tira e preserva da destruição Ló e a sua família, né? Mas aplica a justiça dele sobre a cidade, porque ele retira os justos para não destruir a cidade com os justos, mas ele aplica a justiça dele, ok? Essa, então, foi a intercessão, né, que a gente pode extrair aí de Abraão. Uma outra intercessão muito poderosa também, no sentido de sondar, né, o Senhor e até, assim, um posicionamento muito correto, né, que todo intercessor deve ter, foi no caso de Moisés, né? Moisés aqui em Êxodo, né, capítulo 32, ele vai ter um posicionamento de intercessão ali bem peculiar também, né? Então vamos destrinchar esse texto aqui. O Senhor disse a Moisés, tenho visto esse povo e de fato é um povo teimoso. Agora deixe-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma. Porém, de você farei uma grande nação. Então, qual o contexto aqui, né? Você sabe da história, lá em Êxodo, o povo teimando, o povo reclamando, todo momento o povo pecando, fizeram um bezerro de ouro, né? Quando Moisés foi para o monte falar com o Senhor, de vez eles ficarem ali quietos, não, juntarão o povo, faz aquele bezerro de ouro, e aí quando o Senhor olha, eles estão adorando o bezerro de ouro, e o Senhor fala, olha, Moisés, não tem jeito. Moisés, não tem jeito, eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você, né, um novo povo. E aí, qual que foi a intercessão de Moisés? Olha a resposta de Moisés. Moisés, porém, implorou, né, ele coloca aqui, ó, Moisés, porém, implorou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, por que se acende a sua ira contra o seu povo, que tirasses do Egito com grande poder e mão forte? Por que os egípcios deveriam falar, dizendo, foi com má intenção que os tirou para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra? Então Moisés lembra o Senhor assim, Senhor, qual o propósito? O seu propósito não foi livrar e ter um povo para estar com o Senhor?
Será que agora, se o Senhor fizer isso, o Senhor não vai estar, todo o seu plano, né, não vai ter ali uma frustração, né? E Moisés, ele faz o seguinte, ele renuncia o ego, né? Porque ele poderia ter falado assim, ok, Deus, glória a Deus, faz de mim, então, né, uma nova nação, eu estou à disposição, glória a Deus, né? Vamos lá, eu aceito o seu convite, sua proposta, o Senhor é Deus, o Senhor sabe, então faz de mim. Mas Moisés não fez isso, ok? Então o intercessor, ele não leva, ele sempre pensa no coletivo, ele sempre vai ter os olhos não para si mesmo, né? Não existe um egoísmo, não existe um egocentrismo, ele olha a situação com um olhar de compaixão. Nós vamos ver que o intercessor, ele tem algo que se chama compaixão, ele se compadece dos pecadores, né? Ele se compadece da situação das pessoas, daquela cidade, ao redor dela, daquela notícia que chega aos ouvidos dele. Ele tem uma compaixão muito grande, né? E foi o que Moisés fez, ele teve compaixão do povo. Ele olhou e falou, uau, é mais de 1 milhão de pessoas aqui, o Senhor exterminará todo esse povo, toda essa gente, né? E aí ele começa esse diálogo. No versículo 12, no versículo... Deixa eu ver, no 12, isso. Aqui, ó, ele diz assim, ó, desista da ira. Olha o que Moisés fala para o Senhor. O posicionamento de quem é amigo de Deus, de quem tem intimidade. Olha o que ele diz para o Senhor. Desista da ira ardente e se arrependa do mal que pretende fazer ao seu povo. Uau! Né? Olha só que nível de intimidade. Senhor, desista, né? E ele sabendo quem é Deus, né? Lembra-te do teu servo. Olha só o que o intercessor faz. Vamos ver aqui, isso é interessante. Ó. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, a quem fizesses juramento por ti mesmo, dizendo, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e farei da tua descendência toda a terra que prometi a seus pais, e ela será sua para sempre. Olha só o que ele faz. O intercessor, ele vai orar, vai interceder, vai fazer a sua oração em cima da palavra de Deus, né? Então Moisés, ele buscou um arquivo, ele buscou uma palavra de Deus dada a Abraão, dada a Isaque e a Israel, dizendo e lembrando o Senhor, Senhor, espera um pouquinho, o Senhor não prometestes para Abraão, Isaque e Israel que faria deles uma grande nação, né? Então, o intercessor, ele vai buscar, né, a própria palavra do Senhor e vai orar a sua palavra, vai trazer ao Senhor as promessas dele, né? O Senhor tinha feito uma promessa, e aí ele lembra o Senhor dessa promessa, né? E aí o que o Senhor faz? Olha só que tremendo, né? Como o intercessor colabora com o Senhor, participa dos seus planos, e a resposta do Senhor foi maravilhosa. Então, o Senhor se arrependeu do mal que tinha dito que faria ao seu povo. Ou seja, arrependeu-se aqui, mudou de ideia, vai depender da versão que você lê, né? Algumas versões vai. E o Senhor mudou de ideia do mal que ele tinha dito que iria fazer. Então, essa intercessão aqui de Moisés, ela tem essas características, né? De trazer a promessa do Senhor, lembrar da própria palavra do Senhor, né, e se colocar ali de forma humilde, com compaixão, não querendo a sua própria exaltação, suas próprias coisas, porque ele falou, não, Senhor, não sou eu, o Senhor prometeu, não para mim, que ia fazer uma grande multidão, um grande povo, a sua promessa foi para Abraão, né? Isso é tremendo, ok? Uma outra intercessão aqui, é a intercessão, deixa eu só mudar o slide aqui. Nós vamos ver agora a intercessão de Jesus, essa é maravilhosa, né? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, meu mouse aqui está ruim. Nós vimos então a intercessão de Abraão, a de Moisés, e nós vamos ver agora a intercessão, né, do nosso sumo sacerdote, aquele que intercede continuamente por nós, e vai estar na referência lá de João 17, 1 ao 26, né? Todo mundo está entendendo? Vocês estão entendendo? Está cansativo?
Tá entendendo? Tá entendendo? Aí, tá entendendo? A Luísa tá entendendo? Glória a Deus. Amém. Vamos para frente, então, aqui. Essa oração de Jesus, né, essa intercessão de Jesus, ela é tremenda, né? E ela vai nos dizer o seguinte, vamos lá. Espera um pouquinho, deixa eu carregar a página aqui. É que nós estamos com 154 pessoas, né? Fica um pouquinho lento, mas vamos lá. Essa intercessão de Jesus, ela é tremenda e tem aqui algumas coisas, alguns princípios que eu quero compartilhar com você, porque eu acho, assim, uma oração fantástica, uma intercessão exemplo, maravilhosa aqui do Senhor Jesus. Essa oração é um pouco antes dele ir para Gólgota, né? Ou seja, para o Monte da Caveira, ser crucificado, né? Ele poderia ter orado qualquer coisa. Ele poderia, naquela última instante, ter orado para o Pai, para pedir outras coisas, mas ele faz uma oração intercessória aqui fantástica. Então, diz assim, lá em João, e eu aconselho você depois pegar esse texto, né, e meditar nele, e deixar que o Espírito Santo te revele algumas coisas. Mas aquilo que está aqui, eu quero compartilhar com você. Então, diz assim, no versículo 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Pois lhe desses autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe destes. E aí eu quero que você guarde isso aqui, ó. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, queridos. Então, o que a gente pode extrair primeiramente aqui, ó? O Senhor está nos dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo, ok? Então, nós temos, desde já, a nossa prioridade, vou colocar essa palavra, a nossa prioridade tem que ser em conhecer ao Senhor e conhecer a Cristo. Amém? A sua prioridade não pode ser outra. A sua prioridade central da sua vida e da minha vida é nós conhecermos o Senhor e a Cristo. Amém? Então, sempre será conhecer o Senhor e a Cristo. Por quê? Porque o Senhor ora, né, nesse momento, e ele fala isso, ele nos instrui, a vida eterna é esta, né? Então, muitas vezes a gente tira o foco daquilo que devemos fazer. Então, o foco que devemos fazer é conhecer o Senhor e conhecer a Cristo. O foco não é eu ir para as nações e ficar anunciando lá o Evangelho. O Senhor pediu isso lá em Mateus 28, pediu, mas a minha prioridade tem que ser conhecer ao Senhor e a Cristo. Eu tenho que ter meu devocional diário, eu tenho que ter vida diária com o Senhor, de parar um momento do meu dia e falar, não, agora é o meu momento com o Senhor. Né? A vida é muito corrida, a gente trabalha para valer, mamães, né, mulheres que estão aqui têm filhos, porque além de trabalhar fora, né, as mulheres hoje ainda têm que cuidar dos filhos, fazer comida, tem que ir o marido, né, às vezes não colabora muito, né? Eu, pelo menos aqui, eu cozinho, ajudo, né? Faço isso? Eu faço, ajudo minha esposa, para que ela também tenha tempo, né, para fazer, estar com o Senhor. Então, você tem que buscar um intercessor para ser como Abraão, para ser como Moisés, né? Nós temos que pôr isso na mente. O meu foco da minha vida e a eternidade, ou seja, depois dessa vida, quando o Senhor nos resgatar, nós continuaremos conhecendo ao Senhor e a Cristo. Ou seja, eternamente, não é algo que vai parar, é eterno, ok? Vamos continuar aqui. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, que destes do mundo. Eles eram teus,
tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. No versículo 7, agora sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a palavra que me destes, e eles aceitaram. Eles reconheceram que verdadeiramente saí de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles. O Senhor roga por nós, né? Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. E neles sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, nessa oração, outra coisa que a gente pode extrair aqui para nós, né, é que o Senhor Jesus, ele roga para que nós sejamos um. Amém? Um. Guarda isso aqui, ó. Enquanto estive com eles, eu os protegi em teu nome. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. No 13, agora estou indo para ti, mas falo estas palavras enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Amém? Quando são cidadãos dos céus aqui, e você tem essa convicção que você é um cidadão dos céus, não um cidadão, você é temporário cidadão da terra, mas a nossa cidadania, a nossa identidade, o nosso RG espiritual é celestial. Amém? Então, nós não somos aqui e não compactuamos com nada aqui, tudo isso aqui é provisório, né? Santifica-nos na verdade, versículo 17, olha só. Santifica-nos na verdade. A tua palavra, guarda isso aqui também, ó. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que profundidade. Eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém? Então, o intercessor, ele também tem a questão assim, Senhor, eu me santifico, né? Eu vou jejuar, eu vou me humilhar, não para obter alguma coisa para mim mesmo, mas porque a minha irmã, o meu irmão, ou aquela pessoa, ou aquela cidade, ou aquela situação, requer de mim uma postura de humildade, de jejum, de santificação, né? Então, o intercessor, ele vai buscar sempre a santificação, né? Não só por ele, por razões próprias, para si mesmo, mas por aqueles que o Senhor colocou para que você interceda, né? Versículo 20, não rogo apenas por esses, mas também por aqueles que virão a crer por meio da palavra deles, né? Então, o Senhor roga ali, começa num nível de amigos, intercessão, ele começa a interceder por amigos, por pessoas que caminhavam com ele, e ele amplia a intercessão dele agora por todo o mundo, né? Então, às vezes, a gente começa a interceder pela nossa casa, pelos nossos familiares, aí daqui a pouco você começa a ampliar o seu raio de intercessão para a igreja, para os pastores, para os irmãos da igreja, aí daqui a pouco o Senhor começa a alargar um pouquinho a sua visão e a sua intercessão, e você começa a orar pela sua cidade, como está a sua cidade? Como está espiritualmente a sua cidade? Aí você começa a interceder pela cidade. Daqui a pouco o Senhor aumenta um pouco mais. E você começa a olhar o seu estado. E você começa a interceder pelo seu estado. Aí o Senhor alarga e amplia muito mais ainda. E você começa a orar pelas nações. Então, veja que Jesus começa a orar, interceder
pelo seu ciclo de íntimo, pelos seus discípulos. E daqui a pouco ele amplia isso já para todo o mundo. Amém? Então, isso acontece conosco, à medida que nós nos posicionamos e começamos a ter a prática da oração intercessória, né? Ali por você que é iniciante, você que está começando, vai começar a ter uma rotina de intercessão, você às vezes começa no seu ciclo de intimidade, né? Ao invés de orar por você, você vai começar a orar pela sua casa, pelos seus familiares, pai, mãe, vô, tia, aqueles que o Senhor colocar no seu coração. Daqui a pouco você começa a interceder pelos amigos do trabalho, né? Olha só você já praticando a intercessão. E daqui a pouco você vai ampliando, à medida que você vai praticando, né? E vai tendo a sensibilidade do Espírito Santo, né? E o Senhor olhando para você, ele fala, opa, achei alguém que vai interceder pela cidade da Bahia. Achei alguém que vai interceder por Curitiba. Achei alguém que vai interceder por Salvador. Achei alguém que vai interceder por Minas Gerais. Encontrei alguém cujo eu possa compartilhar o plano e o projeto que eu tenho para a cidade de Recife, né? Então, amados, o Senhor, ele faz isso. E Jesus aqui nos mostra que ele começa numa intercessão mais íntima dos seus próximos e ele vai alargando, né? No versículo 20 ele coloca, não rogo apenas por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim por meio da palavra deles. No 21, para que todos, aqui ele começa uma coisa profunda, e nós temos que entender como igreja do Jesus Cristo, para que todos sejam um, como, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a glória que me desses, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam levados à perfeição em unidade. E aqui o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós somos uma única igreja do Senhor. Amém? Existem as placas, existem os nomes. Aqui pode ter... Quem é batista? Dá um joinha para me conhecer. Igreja Batista. Amém? Olha, vários batistas. Tem igreja presbiteriana? Aqui? Tem alguns. E, amados, assim, ó, não importa se você é batista, se a sua placa é presbiteriana, não importa se você é assembleia, não importa se você é pentecostal, neopentecostal, a questão é que nós somos uma igreja, ó, Igreja Apostólica Missão, Igreja Peniel, congregacional, olha, não importa a igreja que você é, nós somos uma igreja. O Senhor, ele não olha assim, não, estou olhando para a igreja tal, estou olhando para... Não. O Senhor olha como uma igreja. Tá? Aqui ele roga no nível assim, Pai, que eles sejam um. Por quê, Pai, que eles têm que ser um conosco e um entre eles, na perfeição entre eles? Por quê? Para que o mundo perceba que tu me enviastes. Né? Existe um propósito, né, de nós pararmos de falarmos mal uns dos outros, de defendermos as nossas teologias, de defendermos os nossos achismos, né? E clamarmos como um corpo unido com Cristo, unido com o Pai, no mesmo propósito, né? Que é salvar a humanidade da perdição, salvar a humanidade de ir para um lago de fogo e enxofre, né? Do juízo final, para um julgamento que vai ocorrer. Então, nós temos que ser unidos. Nós temos as nossas particularidades, isso é bom, a diversidade. Somos um corpo. Um é a orelha, o outro é nariz, o outro é o olho, o outro são as mãos. Ok, isso é muito bom. Os batistas têm as suas particularidades, os apostólicos têm as deles, cada um tem a sua particularidade, mas num todo nós somos um só corpo. Amém? Então, amados, essa oração, intercessão de Jesus aqui, ó, ela é fantástica, né? Ela é profunda, ela tem algo assim profundo para nós meditarmos, ok? Deixa eu só controlar o horário aqui, ok? Mais uns 20 minutos a gente encerra. Passando aqui para frente, nós vimos então aí alguns tipos de intercessão, né? Você pode ver
que a intercessão começa lá em Gênesis. Se eu fosse falar aqui de todos os intercessores, de Gênesis até, né, Apocalipse, meu Deus, né, até Apocalipse não, até o último livro ali, carta, né, são muitos intercessores, né, e muitos motivos, muitas coisas, não daria tempo, né, mas o fato que eu quero mostrar aqui para você é que a intercessão, ela começa lá no princípio, né. E o que significa interceder? Interceder significa rogar por alguém, intervir em favor de alguém ou de algo, suplicar e pedir em nome de outro, colocar-se literalmente, no lugar de outra pessoa e pleitear a sua causa como se fosse a sua mesma, né? Então, pleiteando como se fosse a sua. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, agora para interceder pelo meu irmão Rogério, Pai, que está lá em Goiânia, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja com ele, que o Senhor guarde a sua casa. Pai, eu fiquei sabendo que ele está tendo ataque na família dele. Pai, preserva, cobre, reveste a família dele com o seu poder, que os teus anjos estejam acampados na casa dele, Senhor, que nenhum mal suceda sobre a casa dele, sobre a família dele. Ou seja, você se coloca como diante daquela situação como se fosse sua, né? Você abraça aquela causa e fala, é minha também, meu irmão, vamos junto aí, vamos orar, vamos interceder, né? A gente viu, por exemplo, uma manifestação gloriosa aí de uma situação muito ruim, mas que aconteceu no sul do país, né? Quantos lembram da enchente no sul do país, né? Tem alguém do sul aqui? Deixa eu ver aqui. Matilde, tem alguém do sul? Bastante do sul aí, né? Que houve as inundações, as enchentes. E aí, como que o corpo de Cristo reagiu, né? Nós reagimos de duas formas. Intercessão, mas nós também agimos como Neemias, né, que colocou a mão na massa. Vamos enviar recursos para os nossos irmãos, vamos enviar, né, e a intercessão ali, todos abraçaram a causa, né, como se fosse sua, né, pela cidade do sul que inundou, né. Então, o intercessor, ele pleiteia, né, a causa como se fosse sua própria, né. Então, a primeira coisa é ver a necessidade, né? Qual que é a necessidade? Identificar onde Deus precisa intervir na situação, né? Então, primeira coisa, intercessor, qual é a necessidade? Porque tem pessoas que falam assim, ora por mim. Quantos já ouviram isso aí? Ora por mim. Né? E aí tá, legal, vou orar por você. Mas qual é a necessidade? Qual é a oração? Né? Qual que é a necessidade? Porque ora por mim, tá, legal, Senhor, eu oro por fulano e tal, mas eu vou orar o quê? O que que eu vou orar? Né? Então, o intercessor, ele precisa identificar, né, qual é a necessidade, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, irmão, ora por mim, viu? Ora por mim que o negócio tá feio. Tá, legal, mas o que tá feio? Qual é a necessidade, né? Então, o intercessor, ele identifica, guarde isso aqui, identifica a necessidade. Identificou a necessidade, então ele vai captar a mente de Cristo, né? O que o Senhor pensa a respeito disso? Como o Senhor enxerga isso, né? Ver a circunstância como Cristo a vê e unir-se em súplica, né? Então, eu identifiquei a necessidade, fiquei sabendo o motivo, a razão que está acontecendo. Agora, Senhor, eu coloco diante do Senhor. O que a palavra do Senhor diz a respeito dessa situação? Ah, Senhor, tua palavra diz, né, que o justo não vai mendigar o pão. E essa pessoa falou que a necessidade de oração dela é porque ela está desempregada e ela começa a passar por uma dificuldade na casa dela. Então, a necessidade é por um emprego, né? E aí eu vou buscar o discernimento. Bom, o emprego é uma porta de emprego, ela precisa estar empregada. O que a palavra diz a respeito dessa situação? A palavra diz que o justo não mendigará o pão. A palavra diz que o Senhor é o bom pastor e nada há de faltar. A palavra diz que o Senhor atende o necessitado. E você começa a buscar na palavra. Então, capta a mente de Cristo, capta a palavra e vai agir, né? Vai agir como mediador. Senhor, me coloco, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra a porta de emprego para o Pedro, para a Maria, que o Senhor possa, Senhor, destravar tudo que está travando, tudo que os currículos enviados, né, sejam colocados em evidência nas mesas dos recrutadores, que um olhar diferente,
venha estar sobre os currículos, né? Então, o intercessor, ele vai ver a necessidade, ele vai captar a mente de Cristo, e ele vai agir como um intermediador, ok? Vamos aqui para frente. Opa, acho que eu passei duas aqui, deixa eu ver. É um pouquinho. Isso. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu abrir aqui, que está demorando um pouquinho aqui para mim, ok? Olha lá. Quem nos habilita a interceder, né? Quem nos habilita a interceder é o Espírito Santo, né? Que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Senhor Jesus intercede, né? Quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós, né? Essas duas referências na carta aos Romanos, do Espírito Santo ali na 8:26 e logo na sequência 8:34, Romanos 8:34, né? Então, quando nos colocamos para interceder por alguém, é essencial saber e ter a certeza, a clareza de quem nos habilita é o próprio Senhor. Então, não existe uma habilitação excepcional, eu não preciso ter nenhum curso, nada, nem, né, uma formação para eu me colocar e interceder, receber uma habilitação, né? Quem me habilita é o próprio Senhor. Deixa eu só ver se eu não pulei algum slide aqui. Ele está isso. Esse texto aqui vai falar, eu falei no começo, né, que o Senhor iria destruir uma cidade, não sei quantos conhecem, mas eu quero passar por aqui, ó. Ezequiel 22, do 24 ao 31, vai dizer assim, ó: Filho do homem, diga à terra de Israel, você é terra que não foi purificada, nem chuvas caíram sobre ela no dia da ira, no 25. Há uma conspiração dos seus profetas no meio dela, como leões que rugem, despedaçando a presa. Eles devoram almas, tomam riquezas e preciosidades, multiplicando as viúvas no meio dela. Seus sacerdotes violam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, nem ensinam os israelitas a discernir entre o impuro e o puro. Eles fecham os olhos para os meus sábados. Eu sou profanado no meio deles. No 27, seus líderes no meio dela são como lobos que destroem a presa, derramando sangue e matando pessoas, para ganharem lucros desonestos. No 28, seus profetas lhes dizem coisas falsas e profetizem mentiras para vocês, dizendo, assim diz o Senhor Deus, quando o Senhor não falou. No 29, o povo da terra comete extorsões e roubo, maltratam os pobres e necessitados, oprimem estrangeiros e negam-lhes o direito. Olha só a gravidade da situação. Você está prestando atenção aí, né? E aí, no 30, ele vai dizer assim, ó, busquei entre eles sobre alguém que edificasse o muro e ficasse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre ela o meu furor, com fogo da minha ira a consumir, e fiz cair sobre a sua cabeça toda a ira que ela merecia, diz o Senhor Deus, né? Então, o livro de Ezequiel aqui, ele revela uma situação alarmante, tá? Todas as classes da sociedade estavam corrompidas, né? O povo, sacerdotes, profetas e reis estavam agindo contrariamente à vontade de Deus, desagradando profundamente, né? Olha só a gravidade, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Havia uma calamidade na cidade, na terra, estava ali, né, a situação grave ali em Israel, né? Então, Israel estava detonando. E aí o Senhor falou, ó, eu busquei os profetas, só que os profetas estão conspirando e falhando em trazer a minha mensagem direta. Eles estão falando que eu estou falando e eu não falei nada. Né? Acontece isso hoje, né? Acontece isso hoje. Ó, eis que te digo tal, e Deus não falou nada, né? Sacerdotes transgridem a lei e corrompiam a religião institucional, né? Acontece isso hoje. Medita aí se os sacerdotes, né,
transgridem a lei e corrompem a religião institucional, né? Os príncipes, quem são os príncipes aqui? São os governadores, né? O governo, né? Governantes seculares agindo como lobos, praticando violência. Algum governador faz isso, né, no Brasil? O povo, como estava o povo? O povo é comum, né? Como que eles estavam? Praticando extorsões e roubando e oprimindo todo mundo. Então, olha só que situação, né? Situação de destruição total, total. Mas olha a misericórdia de Deus. Presta atenção na misericórdia dele. Busquei entre eles um só. Ele queria um só. Um homem, uma pessoa, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, às vezes, pensa assim, né? Ah, não, está acontecendo isso na minha cidade, está acontecendo isso, né, no meu bairro. Ah, não tem nada a ver comigo. Ah, outros devem estar orando. Opa, né? Se eu estou olhando e eu busco que está de forma contrária àquilo que o Senhor determina, eu vou me colocar. O intercessor, ele vai sempre se colocar diante do Senhor, ele vai se colocar e falar, pai, estou enxergando, né, que na minha cidade está tendo injustiça social, eu me coloco diante do Senhor, pai, eu oro pelo prefeito para que haja justiça social, que ele governe com igualdade, sem corrupção, né, que cesse a corrupção nesse governo, e a gente tem que se colocar. Por quê? Porque o Senhor, ele busca por nós para preservar, para não destruir, né? E foi assim que aconteceu aqui, ok? Vamos lá, tá acabando, tá, pessoal? Aguenta a mão aí, né? E hoje, querida, a nossa geração, né? A nossa geração, o Senhor nos chama, né? Nesse momento para a intercessão, né? Nos últimos dias, né? Como diz a palavra, lá em 2ª carta ao Timóteo 3, do 1 ao 4, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. O texto fala muito mais, é o que eu estou resumindo aqui, ok? Então, como está o nosso mundo hoje, né? Como está, vamos falar do nosso Brasil, onde nós moramos. Como está o Brasil? Né? Como estão as pessoas hoje? Elas estão nessa situação dos últimos tempos, né? O Senhor nos chama para um bom combate, né? Somos uma geração preparada para lutar contra as situações difíceis, sabendo que o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno, mas o Senhor, ele chama nós para criarmos, né, resistência e diminuir a destruição que o inimigo quer, né? E somos enviados com uma unção para destruir as obras do diabo e ver a restauração completa de vidas, famílias e lugares. Então, às vezes, uma intercessão sua pode preservar um casamento. Você sabia disso? Né? Um posicionamento seu em jejum, né? Senhor, vou jejuar por essa família, em nome de Jesus. Essa família não será destruída. Eu vou jejuar hoje um jejum de 24 horas, um jejum de 3 dias, se for necessário, né? Dependendo da sua dinâmica de jejum. Eu não sei qual é a sua dinâmica, né? Mas 3 dias, né? Eu faço tranquilo 3 dias se precisar, né? Jejum de 3 dias, jejum de uma semana e jejum absoluto, né? Só com água, né? Então, assim, às vezes esse posicionamento, e o Senhor nos chama para isso, amados. Amém? Não pensa você que são pessoas especiais que o Senhor chama para fazer isso. Não. O Senhor chama você que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, que foi tirado da morte um dia, estava destinado à morte, mas o Senhor te resgatou, né? E te trouxe hoje para a luz, que te trouxe para perto dele, para que você seja instrumento, luz do mundo e sal da terra. E como nós somos luz do mundo e sal da terra? Nos posicionando junto ao nosso intercessor supremo, intercedendo junto com Jesus, nas regiões celestes, no terceiro céu, junto com Jesus, junto ao trono do Pai, pleiteando a causa de cada família, pleiteando a causa de cada cidadão aqui da terra, como Paulo ensina, pleiteando, intervindo em situações das nossas cidades, em situações do nosso governo, em situações da terra, né? Então, nós subimos ao terceiro céu lá,
através da intercessão, porque a palavra lá em Apocalipse vai dizer que as nossas orações, elas são depositadas no incensário ali, né, depositadas ali, e elas sobem a narina ali do Senhor, e chegará um momento que o Senhor despejará a oração dos santos sobre toda a terra no julgamento, no momento final, né? Então, toda oração, toda intercessão que você faz, ela não é em vão. Existe o tempo da resposta. Nós vamos ver isso mais nas outras aulas. Isso aqui é só uma introdução, né, do que é intercessão e alguns conceitos, ok? Nós vamos esmiuçar muito ainda. Isso aqui é uma introdução. Mas eu quero que você entenda desde agora isso, que você foi chamado, né, escolhido, está nessa sala aqui para ser um intercessor, aquele que está do lado de Jesus, intercedendo pela terra, ok? Um grande exemplo de intercessão em ação, porque às vezes a pessoa pensa que intercessão é só oração intercessória. Não é, ok? Neemias, ele teve também ações. Monitora o tempo para mim. Temos mais máximo 10 minutos. Aguenta a mão em mais 10 minutos. E aí diz assim, ó, se não houver intercessor como Neemias, que se dispõe a restaurar, só haverá os que noticiam, como Anani e alguns de Judá, que constataram e que até se conformaram com a destruição, né? Isso aqui nós vamos ver, tá? Mas é um exemplo de um baita intercessor que não só orou e jejuou pelo povo dele, mesmo servindo uma nação estrangeira, né? Quem conhece Neemias sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, fica calmo que nós vamos destrinchar aí o livro de Neemias, ok? Mas estou dando uma palhinha só aqui. Então, assim, Neemias, ele olha ali, né, numa situação, os irmãos dele chegam ali, Israel estava exilado, né? Os babilônios acabaram com tudo, o reinado persa foi estabelecido ali, e aí a cidade de Jerusalém estava destruída, tal. Chegam os irmãos ali, né, na terra persa, ali onde Neemias serviu, era copeiro do rei, Atarxerxes. E aí Neemias fala, e aí, meus irmãos, como está a nossa pátria? Como está a nossa cidade, a Jerusalém? Neemias nunca tinha pisado em Jerusalém, ele já nasceu no cativeiro. E aí ele fala, aí Anani, né, um irmão dele, né, fala assim, meu irmão, a nossa cidade está destruída, os muros estão quebrados, derrubados, sim, eu vou já responder, tá, Valéria? Vocês terão todos os slides. Eu não aguentei, né? Eu já vi a Valéria aqui perguntando, eu já quis responder aqui, né? Eu gosto de responder todo mundo, gosto de dar atenção para todo mundo, né? Sim, amém? Vocês terão esses slides aí, eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp. Todo o material que a gente produziu, vocês terão acesso, tá bom? Até porque você pode ser alguém que vá treinar pessoas na sua igreja, levantar intercessores lá na sua igreja, amém? Isso aqui não é o ministério do Márcia, tá aí, isso aqui é o ministério do reino de Deus, e tudo aquilo que precisar disponibilizar para você levantar intercessores na sua cidade, na sua igreja, nós vamos estar juntos, amém? Em nome de Jesus. Vamos levantar esse povo, vai estar na nossa igreja, só sentado, consumindo, né? Vamos mudar a história das nossas igrejas, né? Que o povo só quer consumir, 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 ninguém quer se posicionar como Deus pede, né? Então, nós temos que despertar os nossos irmãos, é isso, amém? Então, queridos, aqui, né, Neemias, ele faz mais do que interceder, ele coloca a mão na massa. Então, às vezes, você vai interceder, ok, mas o Espírito Santo vai falar para você, interceda, mas ajude, de alguma forma, eu não sei. Às vezes o Senhor vai colocar uma situação que você vai começar intercedendo, mas aí o Senhor vai falar assim, opa, pega uma cesta básica e leva lá para ele. Aí você vai tomar uma ação. Então, a oração, ora, ação, né? Ora, ação. Então, por isso que é oração, ora e ação. Oração, orar e ação. Bem? Ô, Glória, a pastora está só me cutucando aqui, para mim. Estou sendo repetitivo, né? Vamos lá. Por que intercessão específica em todas as áreas? Vamos lá, estamos terminando, amém? Falta só mais 2 slides. Vamos lá. Por que intercessão específica em todas as áreas, né? A gente tem que ter esse discernimento também, né? Muitos possuem o conceito de que basta orar de uma forma geral e já está resolvido. Porém, a palavra de Deus nos ensina que não devemos agir de qualquer forma diante das situações que o inimigo prepara.
né? Então, por que falar orações de súplica, oração intercessória, oração de graça, né? Por que tem essas diferenças? Nós vamos ver também isso. Mas, assim, são coisas específicas. Então, a gente tem que, primeiro, número 1, identificar, né? Reconhecer as áreas de situação que o inimigo está atuando. Nós vamos entrar um pouquinho ali sobre atuações assim, né? Nada de demônio, nada disso, nós precisamos conhecer diabo nenhum, ok? Nós precisamos conhecer o poder de Deus e as armas que a gente tem que lutar, e só as artimanhas, né? Como que ele atua para a gente combater, né? Então, identificar e reconhecer as áreas de atuação do inimigo, né? Foi assim que Neemias fez, né? Interceder, orar especificamente por cada situação à frente ministerial, né? Ver o avanço contínuo da igreja e a restauração de vidas, vencer e destruir os dados inflamados do maligno, né? Então, a gente precisa identificar qual tipo de oração nós vamos usar, qual é o plano de inimigo, onde ele está atuando. Nós vamos ver que o intercessor, você vai começar uma lição de casa. Começa a pedir na sua oração para o Senhor, no seu devocional, no seu tempo com Deus, ali no secreto, no seu quarto, né? A palavra diz, fecha a porta, ora ao Senhor, que te vem em secreto. Na sua intimidade, no secreto, fala assim, Espírito Santo, me dê discernimento para eu discernir tudo ao meu redor, todas as situações. A maioria das pessoas, elas erram e não oram com efetividade, ou agem de forma precipitada, ou acaba não sendo efetivo, né? No alvo. Por quê? Porque não discerne primeiro o que está acontecendo. Chegou uma notícia, ok. Mas espera aí, por quê? Senhor, revela-me a mim, Espírito Santo, me dá um discernimento sobre essa situação. É de ordem espiritual? É de ordem humana? Ou é de ordem divina? A gente tem que ter o discernimento, porque às vezes não é demônio, nem tudo é demônio. Às vezes é uma situação natural. Uma situação natural que eu digo é uma situação de humana, né? Física, né? Precisa de um tratamento médico, né? Não tem demônio nenhum, a situação só precisa de um tratamento médico. Mas nós temos que ter o discernimento. Qual que é o discernimento? Distinguir, né? Se é de ordem humana, se é de ordem demoníaca ou se é de ordem divina, né? Quantos lembram de um texto que o apóstolo Paulo, né? Em suas viagens missionárias, ele queria ir para um lugar. Aí o Espírito Santo o barrou. Quantos lembram dessa passagem, né? O Espírito Santo falou, não, vocês não vão. Peraí, Paulo não estava fazendo algo bom de pregar e anunciar o evangelho lá? Por que o Espírito Santo barrou? Né? Barrou porque não era para ir para lá. Então, assim, tem certas coisas que não foi demônio que barrou Paulo de ir para tal lugar que ele queria. Foi o próprio Espírito Santo. Então, no intercessor, nós vamos aprender a discernir as situações para nós intercedermos de forma mais efetiva. Senão a gente fica orando, e não é nada daquilo. Aí Deus fala, meu Deus, não é nada disso. Ele está orando, gastando tempo, saliva, tempo ali, e está fora do foco, né? E de vez de me buscar, perguntar para mim, ele fica blá, 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 né? Então a gente tem que buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, a revelação, antes, né? Para interceder, com foco certeiro no alvo, né? Uma flechada só, né? Para a gente poder avançar, ok? Vamos terminar aqui. Seu chamado como intercessor, né? Vamos lá. Então, esse é o último slide aqui. Deixa só carregar aqui para mim, tá, pessoal? Demora um pouquinho. Seu chamado como intercessor. Esse manual teórico e prático que você vai receber, né, no aplicativo, eu vou mostrar para você rapidamente, foi preparado para expor de forma simples, objetiva e com embasamento bíblico a necessidade, a importância, a grande bênção de ser um intercessor em sua casa, na sua igreja, na sua família, no trabalho, em todos os locais que o Senhor te colocar. Nem aprenda e arda, né? Que o seu coração arda pela prática de intercessão. Essa é a nossa oração, né? Que você, para aqueles que são novos, né? Quem já intercede aí, está no ministério de intercessão, já intercede há muitos anos, né? Que o fogo, a chama, nunca se apague, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque
Se a gente bobeia, a chama apaga. Amém, irmãos? Então, a chama, em qualquer área que o Senhor coloque você para atuar, mantenha ela acesa. Bota a lenha, todos os dias bota a lenha. Como que bota a lenha? No ardido, no amor, no primeiro amor, buscando a face do Senhor, buscando a face do Senhor, né? Sendo humilde, né? Dependência do Senhor. Senhor, eu não sou suficiente, eu dependo do Senhor, por isso que eu vim te buscar. O que o Senhor quer que eu faça? Eu dependo do Senhor. Amém? Receba discernimento, aquilo que a gente falou, né? Que o Espírito Santo te capacite na compreensão de todas as situações ao seu redor. Use as armas espirituais, guerreie usando armas poderosas que o intercessor tem, que Deus nos dá. Amém? O Senhor é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. De dia e noite, o tempo todo, os anjos estão dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, existe um exército, existe uma batalha e existem armas para as guerras. E nós precisamos saber usar as armas. Amém? Então, se a guerra é espiritual, né, de ordem espiritual, eu preciso usar as armas espirituais, ok? Nós vamos aprender tudo isso, fica tranquilo. Eu tenho também um treinamento que eu vou começar dia 20 de abril. Nós vamos começar um treinamento de batalha espiritual. Nós vamos falar só sobre batalha espiritual, mas não uma batalha espiritual que só fica falando o nome de demônio, não sei o quê. Não, uma batalha espiritual bíblica, né? Pautada nas escrituras, sem misticismo, sem um monte de coisa aí que a gente vê, sem achismo, sem experiência humana, mas sim as batalhas espirituais que foram travadas na Bíblia, e o Senhor nos chama, amém? Para essas batalhas. Então, amados, que nós estamos encerrando essa primeira aula, estou muito feliz aqui, que o Espírito Santo te capacite nessa jornada gloriosa, né, de aprendizado, de aprender um pouco mais sobre intercessão. Nós não sabemos tudo, você pode, inclusive, nos ensinar algo, né? Eu tenho certeza, aqueles que têm nível médio, avançado, ou mesmo você que está iniciando agora, você pode, inclusive, nos ensinar também, eu tenho certeza, né? Isso que é gostoso do corpo, né? Um depende do outro, um ajuda o outro, e assim nós crescemos no Senhor, né? Assim, por isso que Deus fez essa questão do corpo, né? Eu aprendo com meu irmão aqui um pouquinho, ele me ensina um pouco ali, eu não sei um certo assunto, e aí ele pode me ajudar. E assim, queridos, que o corpo vai sendo aperfeiçoado. Lá em Efésios 4:11, vai dizer isso, né? Uns foram... E assim, Jesus ascendendo no céu, deixou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, né? Para quê? Aí ele vai dizer, para a edificação dos santos, né? Para o aperfeiçoamento e o amadurecimento dos santos. Amém? Então, foi assim, está sendo um prazer aqui, e vou encerrar mostrando para vocês o e-book, amém? Quantos estão empolgados de ver esse e-book aí? Eu sou desenvolvedor, né? Eu desenvolvo softwares, aplicativos, e aí o Espírito Santo me inspirou a gerar, né, um aplicativo e uma plataforma de intercessão. Mas eu vou mostrar muita coisa, eu vou mostrar só o aplicativo, ok? Para a gente encerrar e não estender muito tempo aí, ok? Vou compartilhar a tela aqui para mostrar o aplicativo que você vai usar para fazer essas duas aulas. Tem questionário lá dentro para você responder, ok? E, irmãos, tenham paciência, por quê? Tem 400 pessoas, ok, que hoje tem 150 ao vivo. 150 ao vivo já é bastante, ok? Então, até eu liberar acesso para todo mundo, leva um tempinho, ok? Então, tenha paciência que você vai ter o seu acesso. Outra coisa que eu ia pedir é o seguinte, eu vou abrir o grupo do WhatsApp lá, e eu gostaria que você fizesse comentários, o que você achou da aula, se foi bem, se não foi bênção, né? Alguma coisa que o Espírito Santo imprimiu em você nessa noite, né? Algo que edifique, amém? A palavra nos ensina que nós temos que ser aqueles que toda palavra que sai da nossa boca deve ser palavra de bênçãos, palavra de vida, palavra que edifica, né? Palavra que aperfeiçoa, palavra que exorta, mas uma palavra de exortação em amor, que não fere, né? Uma exortação que não fere. Então, a palavra que sai da nossa boca, ela não pode ferir, ela não pode machucar ninguém, né? Então, é assim que eu queria que você... ao abrir o grupo lá do WhatsApp, você colocasse os seus comentários, etc, ok?
Compartilhando aqui, ó, esse aplicativo aqui, ok? Deixa eu só parar aqui. Amém. Deixa eu agora compartilhar aqui o aplicativo. Aguenta a mão aí, não sai não, tá? Vamos lá. É isso aqui, ó. Todos estão vendo aí? Quando eu vou liberar no seu e-mail, tá? Eu vou ter que pegar o seu e-mail, colocar a liberação lá para você poder acessar. Isso aqui é uma visualização no desktop. No celular, ele fica assim, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui no celular, ó. O celular, ele vai ficar assim, ó. Logo quando você acessar, ó, você pode instalar no seu celular. Vai ficar como um aplicativo lá mesmo, tá? Então, é só colocar aqui, ó, instalar, que vai ficar como um aplicativo. Então, no celular, ó, ele vai aparecer assim. Deixa eu voltar para o desktop aqui, ó. Depois você vê no celular. Eu vou colocar um vídeo também no grupo lá do WhatsApp para ensinando se você tiver alguma dificuldade, tá bom? Mas ao acessar, você vai ter essa página inicial. Você vai clicar aqui, ó, iniciar leitura. Ó. Eu vou clicar, vai abrir essa parte aqui, ó. Tá vendo? Estou enxergando aí, né? Espera aí que eu já vou responder algumas perguntas aí no chat também. Aí, ó, você vai clicar aqui, ó, introdução e conceito, ó, capítulo 0, introdução e conceito. Os outros vai estar bloqueado. Se você tentar ler o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, tem até o capítulo 19, você não vai conseguir, tá? Você só vai conseguir acessar o introdução e o capítulo 1, que foi a aula de hoje. Então, todo término de aula, eu vou liberando os capítulos daquela aula. Aí você vai clicar aqui, ó. Vai clicar aqui, ok? E vai ter aqui o texto, ó. A interseção bíblica é um termo... Então, assim, tudo que a gente falou vai estar aqui, ok? Aqui, ó, você pode deixar letra grande, letra extra grande, para quem tem dificuldade. Pode pôr um modo noturno, ó. Ficou escurinho aqui, para uma leitura, né? Para não cansar as vistas, né? Logo abaixo aqui, ó, que é importante, ó, tem um quiz de compreensão. Todos estão vendo aí, né? Espero que sim. Tem um quiz de compreensão. Então, você vai lá, você vai ler, né? Não é nada difícil, são perguntas simples, fica tranquilo, tá? Ó. Qual é a principal função da intercessão bíblica, conforme enfatizado no texto, né? Orar para si mesmo, orar em nome de outros, orar somente para líderes religiosos? Não, orar pelos outros, ó. Correto, né? Próxima questão. Aí vai para a próxima questão. Então, todo capítulo vai ter o quiz aqui embaixo e você deve responder, ok? Outra coisa é isso aqui, ó. Vai ter bônus aqui, ó, uma tecla ali, um item chamado bônus. Aqui eu vou colocar materiais extras. Então vai ter vídeo, vai ter bastante material aqui extras para você consultar. Existe um botão aqui de comunidade. Então posta alguma coisa na comunidade, cria grupo de discussão. E aí, o que você entendeu do conceito de intercessão? Nós estamos aqui para isso, amém? Para nós nos conhecermos, para nós nos conectarmos, né? E fazermos isso aqui algo agradável, algo bom para nós e que chegue com um aroma suave ao Senhor, amém? Então, é isso aqui, amém, amados? É esse e-book aqui que foi criado, é um e-book, é um aplicativo, um e-book interativo. Eu desenvolvi isso aqui inspirado pelo Espírito Santo, né? Não partiu de mim isso aqui, eu te falo com a maior certeza do mundo que eu não fiz isso aqui por inspiração própria, né? Mas o Espírito Santo é que trouxe. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu ver se apareceu aí. Ah, não. Parou? Tá bem lento, né? Amém? Todos estão me vendo aí, tela cheia? Glória a Deus. Então é isso. Muito obrigado, né, por você estar nessa primeira aula. Para alguns pode ser que foi um pouquinho, já tinham esse conhecimento, para outros foi novidade, mas de qualquer forma nós fizemos isso com amor e temor ao Senhor. Eu estou liberando o grupo nesse exato momento, né, para que você possa interagir lá no grupo. E o grupo é assim, eu deixo aberto um período para não ficar muita mensagem, né? Amanhã, num determinado horário, eu fecho. Se precisar de suporte, chame lá o suporte, amém? Obrigado aí, todo mundo agradecendo, o pessoal agradecendo, obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Eu estou liberando aqui o grupo, eu quero só encerrar com uma oração. Pastora Thaís, quando eu libero aqui, ora aí então por nós. Ah, só uma perguntinha, tem pastoras com a gente aqui? Só para mim conhecer, se quiser abrir o microfone agora, pode abrir, ok?
enquanto eu vou liberando aqui. Tem algum pastor, alguma pastora que está aqui no grupo com a gente? Sim, eu sou pastora do Ministério de Rafá. Amém, pastora Gleice. Tem mais pastores com a gente aqui? Eu vi que no grupo lá tinha mais pastores, né? Mas amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora, por nos prestigiar. Obrigado a todos vocês, né, por estar aqui conosco. E que Deus nos abençoe até o final. Persevere. Pastora Thaís. Amém. Glória a Deus. Foi uma bênção, né? Essa primeira aula, primeiro estudo, que os irmãos possam permanecer, perseverar até o final. Tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida, para o seu ministério, crescimento para todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esta aula, por cada vida, por cada irmão que aqui esteve presente, participando. Senhor, que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ensinado, possa, Senhor, ficar guardado nos nossos corações, na nossa mente, que o Senhor continue falando com cada um, que o Senhor continue trazendo esses textos, esse ensino, que esta palavra queime, que arda no nosso coração a cada dia, o amor pelas vidas, o amor pelo teu reino, pelo teu evangelho, que, Senhor, nós possamos sempre nos apresentar diante de ti como amigos, como filhos amados, que nós possamos ser essas pessoas íntimas, qual foi falado nesta aula hoje, a qual o Senhor compartilha, a qual o Senhor revela aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. Pai, vai falando conosco e que nós possamos ser esses instrumentos, essas pessoas a qual o Senhor olha na terra e encontra, Senhor, amigos, intercessores, pessoas fiéis que te amam, que te buscam e que desejam, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos. Guarda e abençoa cada vida aqui e que nós possamos estar juntos novamente na próxima aula. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu amo vocês em Cristo Jesus, meus irmãos. Está liberado. Quem quiser sair, quem quiser falar alguma coisa, pode permanecer na sala, ok? Mas quem quiser sair, tem compromisso, pode sair, ok? Eu sou o último a sair. Fica tranquilo. Então, se você quiser comentar, falar alguma coisa, pode permanecer na sala, que a gente vai continuar aqui, amém? Ainda pode entrar pessoas para fazer o curso? Sim. Pode entrar, vou abrir essa exceção. Eu não costumo deixar, mas eu vou abrir essa exceção, tá? Então, convida lá alguém, né? E aí a gente dá um jeito de mandar essa primeira aula para essa pessoa. A aula vai ficar gravada? A aula vai ficar gravada, porém eu vou disponibilizar primeiramente para aqueles que não pôde estar aqui. Tem muita gente no grupo que está tendo culto hoje na sua igreja, por isso que não está ao vivo. E aí eu fiquei de mandar a gravação para eles, mas depois eu vou disponibilizar a gravação para todo mundo. Bem, mais perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, inclusive hoje. O Luciano, pode falar, Luciano. O Luciano está com a mão levantada. É sobre o microfone. A Esther, pode falar, Kátia. Tem muitas mãos levantadas. Gente, abre o microfone e bora lá. Oi, boa noite. Eu me chamo Gorete, sou pastora do Evangelho Quadrangular. E, infelizmente, eu não pude participar, né? Porque aqui é onde eu moro, estava sem energia. Então, quando chegou energia, né, que eu entrei no WhatsApp, aí vi que tinha começado. Mas pouco que, né, eu escutei, fiquei maravilhada, né? Muito bom mesmo. Amém, pastora. Obrigado, viu? Deus abençoe. E, pastora, eu vou mandar a gravação para a senhora, tá? Fica tranquila que eu mando a gravação, tá? Tá bom, obrigada. Do começo, que a pastora perdeu. Mais alguém? O slide vai estar no app? Vai, eu vou colocar o slide lá no app também, tá? Mas eu vou também colocar o slide no grupo para você baixar o PDF. Aí, baixando o PDF, você pode levar e olhar o tempo que você quiser. Vai estar no aplicativo e também vou dar o PDF. Alguém mais? Maria Oi. das Graças. Olá, graça e paz. Eu sou a Graça Ferreira, a minha igreja é a Batista Getsemane, aqui em Boa Vista, Roraima. E
Eu falei sobre a vaga, se ainda tem, porque tem uma pastora na minha igreja, uma pastora ajudante, que ela gostaria muito de participar. Amém. Ainda dá tempo. Eu vou. A senhora tem o link da inscrição para mandar para ela? Tenho, eu ainda tenho. Tem. Então, eu vou colocar lá no grupo, mas se a irmã tiver, envia para ela, pede para ela se inscrever. Eu só vou abrir. Como é que sai da aula? Vou deixar mais, Eu tá? esqueci. Se não perdeu, né? Eu Fica meio entrei desconexo. aqui, ó. Ok. Rogério, Agora quem eu consigo mais? falar. Andréia Ver Alves. ele. Quer falar, Por que eu não Andréia? estava conseguindo ver pela quantidade de pessoas que estavam? Deixa eu ver aqui. Tem mais? Pode falar, irmão. Você só abre o microfone. Jéssica, não dá para ver todos aqui, mas eu estou falando o nome daqueles que estou vendo. Esther, é só abrir o microfone e falar, ou colocar aqui no chat, né? Vai ser a Neuza Etioque, cheguei a estudar no Ágape. Neuza foi uma grande pioneira, saudades, verdade, Rogério. Foi mesmo, foi uma pioneira. Eu estudei lá com ela em 2007, né? Nós fizemos o treinamento com a Neuza lá, grande guerreira, grande. Tenho célula nas quintas-feiras, não consigo fazer o curso sem instalar o app. Consigo fazer o curso sem instalar o app? Você consegue fazer o curso, sim, né? Nós vamos liberar para aqueles que têm um compromisso na quinta-feira com a igreja local, nós vamos liberar a gravação, tá bom? Quem está falando é o César Ramos, né? Coloquei no chat. Alguém mais quer perguntar? É só abrir o microfone ou escrever, tá, irmãos? Se não está conseguindo as aulas, vão ficar gravadas. Ok, tem mais alguém? Deixa eu ver. Tá tudo bem aí? Uhum. No próximo curso, vou poder participar ao vivo por conta do culto. Amém, Rose? Agora estou vendo aqui o da Rose. Pessoal, a gente sabe, tá, que alguns irmãos têm um compromisso com a igreja local, às quintas-feiras, né? Não pode estar aqui às quintas-feiras. Quinta-feira é o único dia que nós temos também para fazer isso, né? Mas vai dar tudo certo, né? Quantos dias de curso? Serão 8 quinta-feiras, né? A gente fez uma, né? Agora vai ficar só mais 7 quinta-feiras, né? É longuinho? Não é longo, você vai ver que passa rápido. A primeira edição passou tão rápido, tá, irmãos? E não desistam, tá? Não desistam. Nossa terceira sessão é para que você vá até o final. No final, a gente disponibiliza certificado, faz uma oração juntos. É muito bom, tá? Glória a Deus por essa formação que vocês estão dando a nós. Amém, meu irmão? Em obediência ao Senhor, nós estamos fazendo isso, né? Em obediência a Ele. Era só para 6 pessoas. Esse negócio era só para 6 pessoas, e aí o Senhor foi ampliando, né? Era só para os irmãos da igreja Ifá, lá onde a gente congrega, e foi Deus que foi fazendo, né? Vamos querer. Amém. A Gleice. Só agradecer mesmo, amém. Presente dos céus, louvado seja Deus, amém. Nós agradecemos muito ao Senhor por estar nos usando, né, para isso, né? A gente nem é merecedor, né, de nada, né? Não somos merecedor de nada. Quem somos nós, né? O Senhor ainda conta conosco, né? Essa é a graça de Deus, né? Pessoas tão vulneráveis, tão falhas, né? E Ele conta conosco, né? Que coisa, né? Que Deus, né, irmãos? Que Deus maravilhoso. Eu amo Jesus. Amo de paixão, assim, Deus, né? Gostei muito da aula, muito obrigado pelos ensinamentos. Amém, Alessandra. Sheila, obrigado, Sheila. Pastor Márcio, né? Me chama de Márcio, né? Pastor é um título, né? Meu nome é Márcio, né? Márcio, Thaís, a gente entende assim, né? São títulos, né? Algo é derramado sobre nós, claro, né? Pastor tem a sua habilitação dada por Deus e pelo Espírito Santo, né? Mas o meu nome é Márcio, né? Matilde, Dazo, se a irmã quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Boa noite, Deus abençoe. Eu sou da Venezuela.
mas moro aqui em Curitiba. Venezuela. Você entende, não? Sim, sim, sim. Eu fiz missão no Uruguai, no Peru. Habla um pouquinho espanhol. Pois não falo muito português. Sim, sim, pode falar em espanhol que eu compreendo, tranquilo. Quando vai fazer a avaliação, pode escrever em espanhol? Sim. O aplicativo tem um botão que traduz para o espanhol. Ok. Tem um botãozinho lá, português, inglês, espanhol. Tá e bom. aí pode clicar e responder em espanhol mesmo, escrever em espanhol, não tem problema, eu consigo entender, tá? Tanto a fala quanto a escrita. Eu passei um tempo lá, não aprendi de forma nativa, né, o espanhol, mas eu entendo, compreendo e sei me comunicar muito bem. Tá bom, obrigada. É um prazer ter a irmã aqui, e em breve nós vamos alcançar outros países também, né, de língua hispana, em língua inglesa e aquilo que o Senhor quiser, né? Quem sabe a irmã nos ajuda, inclusive, né, quando formos para os povos de língua hispana, né? Tem mais alguém? Deixa eu ver, Esther. Ainda 35 pessoas aqui na sala. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, Andréia. Nós somos os últimos a sair, irmãos. Podem sair. Porque nós vamos ficando por aqui até que não tenha mais ninguém para perguntar. Pastor, estou muito feliz. Foi a primeira vez agora. Estou fazendo... De novo, duas irmãs do meu ministério fazendo também. Glória a Deus, Rafaela, que Deus abençoe. Muito bom, minha irmã. Para nós é um prazer sempre servir aos nossos irmãos, né? Luísa Ramos Araújo Rodrigues, um presente de Deus preparou, usando a vida dos pastores. Eu sempre quis fazer este curso, mas acho muito caro. Sim, esse curso é pago e o valor dele costuma ser, às vezes, 300, 400 reais, mas o Senhor nos deu a direção de fazermos gratuito para todas as pessoas terem acesso, né? Gostaria muito, pastor, a minha igreja participasse desse curso. Vocês vão deixar o link aqui no grupo? Sim, vamos colocar novamente Érica, tá? Para poder outras pessoas se inscreverem, mas tem que se inscrever amanhã, tá bom? Luísa Ramos Araújo, Deus abençoe a vida de vocês, pastores, amém, glória a Deus, amém? É isso então, queridos, olha, muito prazer, Matilde, que honra tê-la aqui com a gente, né? De uma nação diferente, amém? Venezuela precisa de muita intercessão, né? Muita oração, o povo venezuelano precisa... E nós estamos aí para isso, amém? Para interceder por povos e nações. Um curso de intercessão. Vídeo resumido sobre como usar o app. Sim, teremos um vídeo, como usar o app, vou colocar no gruro, tá? Fiquem em paz, nós vamos colocar o vídeo para como usar o app, como acessar, vocês terão todas as informações para ter tudo. E se tiver alguma dúvida específica, vocês podem chamar no privado também, não se acanhem, pode me chamar no privado, chamar o suporte. Pastor, estou com dificuldade de acessar o aplicativo, nós vamos ajudar também, tá? Fiquem bem tranquilos. Deus lhe bendiga, buenas noches, la classe foi una bendición, sou pastora Matilde. Oh, que bênção, amada, glória a Deus, de Deus lhe bendiga, né? Glória a Deus, a Matilde escreveu aqui, amém? Queridos, que Deus vos abençoe grandemente, que a graça e o amor de Deus Pai esteja sobre todos vocês, que o Senhor os renove, guarde a vida de vocês. Nós estamos encerrando oficialmente aqui. Yara, minha intercessora, minha amada, que Deus te abençoe, né? Vencemos as batalhas essa semana e o Senhor nos honrou aqui, né? Para a honra e glória dele, para que o nome dele seja exaltado, né? E eu creio que teve colaboração da intercessão da IFA lá no grupo, a intercessão sua como pessoal nossa também, né?
Então, amados, vocês que já são intercessores, intercedam por nós também. Necessitamos muito da intercessão de vocês, porque somos passíveis de alvo, né? Para que esse treinamento não permaneça, né? Quanto mais formarmos pessoas para interceder, mais venceremos, né? Mais venceremos. E é uma guerra, né? Mas o Senhor dos exércitos é o vitorioso, né? Ninguém tem poder maior do que o dele. Nada pode impedir os planos do Senhor, diz a palavra dele, né? Ele mesmo diz isso. Nada pode impedir os meus planos, e isso é plena vontade dele, por isso que está acontecendo desta forma. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui. Que Deus abençoe. Nos falamos essa semana.